Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Fórmula de Viagem. Caso você não me conheça, me conheça há pouco, eu sou a Bruna Camargo, eu sou fundadora do Fórmula de Viagem e por aqui eu ensino planejamento de viagens para que você possa ter viagens mais incríveis e mais econômicas e melhores e tudo de bom. E aí hoje a gente vai falar sobre um problema que pode atrapalhar muito o teu planejamento se ele não for resolvido logo, ou pelo menos minimizado. E na verdade não é nem só um problema, são dois problemas, que é a desorganização e a falta de tempo. Então hoje a gente vai falar sobre como se organizar e administrar o nosso tempo para a gente poder planejar as nossas viagens. Então esse é o nosso tema de hoje. Então vamos lá, como é que a gente se organiza e administra o nosso tempo então para planejar as nossas viagens? Eu considero importante trazer esse tipo de conteúdo para vocês e não só a parte técnica sobre planejamento de viagens, porque eu entendi já há muitos anos, acabei entendendo na prática que faz bastante diferença a gente ter essa skill de organização, né? Essa habilidade de organização e o quanto isso pode ajudar a gente a colocar as coisas em ordem, fazer as coisas de uma maneira lógica, tudo isso ajuda a nossa produtividade em qualquer aspecto da nossa vida. E aí eu sei disso porque, não sei se você sabe, mas o meu background, a minha experiência antes de estar aqui como planejadora de viagens foi com gestão de projetos. Eu trabalhei quase 7 anos nessa área, então isso me deu uma bagagem muito grande sobre organização e planejamento. E aí vou dizer que não sei exatamente o que veio primeiro, né? Se eu fui para gestão de projeto, porque eu já era uma pessoa um pouco mais organizada, já me planejava um pouco mais, ou se eu me tornei ainda mais organizada e metódica porque eu virei gestora de projetos, né? Acho que foi meio que um ciclo. E aí se eu for pensar um pouquinho mais na minha trajetória, um pouco antes de entrar realmente no mercado de trabalho, eu acho que eu já desenvolvi um certo nível de organização lá quando eu tava no ensino médio, estudando pro vestibular, porque eu meio que fui treinada assim, como se o vestibular fosse uma guerra. Então tinha todo um jeito de estudar, enfim, de fazer as coisas. Então isso acabou me dando uma bagagem para quando eu chegasse lá no mercado de trabalho já com uma boa noção de organização. E aí todas essas experiências que eu vivi, seja a minha experiência da adolescência, a minha experiência adulta, definitivamente me ajudaram, né, a me trazer até aqui nesse momento para falar de planejamento de viagens para vocês. E também me ajudou bastante a ter uma rotina mais autônoma. O que isso significa? Que nem lá naquela época, quando eu tinha 15, 16 anos de idade, nem depois já adulta trabalhando numa empresa, eu precisava que alguém me dissesse exatamente o que eu tinha que fazer. Eu conseguia ser autônoma na minha rotina, no meu dia a dia. Eu conseguia chegar no meu trabalho de manhã e saber exatamente o que eu tinha para fazer, sem que alguém ficasse me lembrando. E a mesma coisa no tempo de escola. Então, definitivamente, a parte de organização me ajudou a ter essa autonomia no meu dia a dia, na minha rotina. E, né, me fez fazer as coisas de uma forma um pouco mais simples. E aí você pode estar pensando, nossa, Bruna, mas aí você tá me lascando. Eu não sou uma pessoa organizada e ainda mais desde adolescente, como você acabou de dar o exemplo, né? Como é que eu vou fazer? Socorro. Calma. Eu entendo que, principalmente nesse momento, você pode estar se sentindo perdida ou perdido, a gente fica desmotivado quando a gente não sabe por onde começar, quando a gente se considera uma pessoa desorganizada ou quando a gente considera que está em um momento desorganizado, tudo isso vai pesando, né? A gente entra meio que num caos e não sabe como sair desse caos, não sabe como resolver, como priorizar, por onde começar. Eu entendo. Só que eu quero te dizer que tem só uma coisa que difere a gente, me difere de você, de vocês que estão aí do outro lado. Eu descobri a organização lá quando eu tinha, sei lá, meus 15, 16 anos, meio que acho que a situação do momento me fez desenvolver essa habilidade. Eu precisei já lá na época do vestibular e ela foi acontecendo na minha vida. E a única diferença pra você agora é que você tá descobrindo isso agora. Seja lá a idade que você tenha. 25 anos, 35, 30, 40, 45, 50, 60, 18, não importa. Só que você tem uma grande vantagem em relação a mim.
Você já vai pegar aqui, por exemplo, hoje, eu já vou te passar ferramentas e ideias que eu já testei, que eu já apliquei, que eu já vi o que funciona, que eu já entendi que muitas vezes o mais simples possível é o melhor caminho, principalmente pra gente começar a se colocar em movimento, implantar essa habilidade da organização na nossa vida, que consequentemente vai nos dar mais tempo no nosso dia a dia. Então, você não vai precisar passar os 14, quase 15 anos lá, comparado desde a minha adolescência até agora, para você ter o mesmo resultado, para você ter o mesmo nível de conhecimento, talvez de planejamento que eu tenho. Você não vai precisar, porque eu já passei por tudo isso e vou trazer para você o mais mastigado possível essas informações e essas ideias. Então, eu vou encurtar um pouquinho o caminho. E outra coisa, que eu acho que você deve concordar comigo, é que toda nova habilidade, ela vira uma habilidade que a gente sabe fazer bem depois que a gente treina, que a gente repete. E a organização entra na mesma lógica, a gente vai ter que treinar, vai ter que repetir para ela virar uma habilidade e para ela se tornar uma coisa mais natural e mais leve no nosso dia a dia, né? Que vai nos exigir menos esforço, porque se eu for pensar hoje, para mim não é um esforço eu sentar para organizar, para planejar nada, é literalmente natural para mim fazer tudo isso. Mas eu tive uma jornada até isso se tornar natural. E aí eu vou te apresentar alguns caminhos que podem encurtar a tua jornada para que isso se torne natural o mais rápido possível. É claro que a gente não pode esperar que do dia pra noite tudo vai mudar na sua vida, porque não é assim, né? Mas definitivamente não vai precisar levar 14 anos para você ter um alto nível de entendimento de planejamento, e você também não precisa ter um alto nível de entendimento de planejamento. Você precisa ter o básico para organizar o teu dia a dia, e aí você vai entendendo aos poucos o que serve para você e o que não serve, tá? Então hoje eu tô aqui para encurtar esse caminho, e o que eu preciso daí da tua parte, que é você que tem que fazer, você vai ter que colocar em prática o que eu vou te passar aqui. Você vai ter que ser consistente nisso, através da repetição. Então, você vai sempre tentar e repetir e ter paciência, porque uma hora as coisas vão engatar, tá bem? Então, eu preciso desse comprometimento do teu lado. Tentativa, a consistência, o comprometimento de colocar em prática o que eu tô te falando aqui. E aí, vai tá tudo certo. Então, a gente vai começar o conteúdo. Eu vou te apresentar 3 linhas principais. O nosso plano aqui para que você traga mais organização e mais tempo pro teu dia a dia, para que você possa planejar as tuas viagens sem que isso seja um sufoco para você, sem que isso seja uma correria, sem que isso fique para cima da hora. Então, primeira parte do nosso plano, a gente vai falar de algumas atitudes que a gente tem que ter, adotar alguns pensamentos, alguns mindsets a partir de agora. E os outros 2 tópicos são as ferramentas em si e um pouco da técnica, né? Como é que a gente vai se organizar mesmo no dia a dia. Então, vão ser esses 3 pontos, né? As ferramentas, as técnicas e as atitudes. Então, vamos lá. O que a gente tem de atitude? Primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, e isso serve pra tudo na vida, tá? Não só pro que a gente tá falando agora. É que a gente sempre deve afirmar as coisas, falar sobre as coisas, sobre quem a gente é de uma forma afirmativa e de uma forma positiva. Então você tem que parar de dizer que você é uma pessoa desorganizada. Você tem que parar de dizer que você é uma pessoa desastrada. Você tem que parar de dizer que você é uma pessoa que perde tudo. Ou você tem que parar de dizer que você é uma pessoa que tem azar. Parou. A partir de agora você vai dizer que você é sim uma pessoa organizada. E você vai afirmar isso e você vai fazer as ações para isso. Porque o nosso cérebro, ele entende muito melhor palavras positivas. É bom a gente cortar um não também das nossas frases e tentar trazer esse posicionamento. Então, toda vez que vier na tua cabeça ou alguém te perguntar alguma coisa, você for soltar algum comentário, não fale que você é uma pessoa desorganizada. Não fale isso, tá? Você é uma pessoa organizada. Sim, você vai chegar lá, você só precisa conhecer o caminho, tá? Hoje você não é, você está. Vamos colocar essas diferenças. Você está desorganizado, mas você não é. Então, você vai mudar a partir de agora. Essa é a primeira atitude que você tem que adotar. Segunda atitude, fazer uma coisa de cada vez. Depois, quando a gente chegar ali na parte das técnicas, você vai entender que tem várias dicas e você não precisa necessariamente executar todas elas. E também você vai entender, conforme você vai
aplicando a organização no teu dia a dia, que você vai entender qual é a tua capacidade de fazer as coisas. E aí você vai perceber que você não pode exagerar na quantidade de ações, de tarefas que você tem que colocar ali no seu planejamento da semana, seja das suas viagens ou de qualquer outra coisa que você queira. Porque no fim das contas eu vou acabar falando de planejamento, de organização do dia a dia de modo geral, para que você possa encaixar as viagens no teu dia a dia. Então a gente vai falar um pouco de tudo. Então você tem que entender que você vai ter que ajustar o quanto você dá conta e o quanto você não dá conta. E isso nos leva a um terceiro ponto, que é a questão de também respeitar quando a gente não tá bem para fazer alguma coisa. É muito comum, a gente se cobra demais, a gente se exige demais, e quando a gente faz tem uma lista de coisas para fazer e a gente não dá conta de fazer tudo aquilo, a gente fica ainda mais frustrado e se sente mal. O que você precisa colocar na sua cabeça? Que tem dias que a gente não vai estar bem, que a gente não vai estar com toda aquela disposição, com toda aquela energia, e aí você tem que focar em fazer o que é estritamente necessário naquele dia, porque não vai sair muito mais de você do que o estritamente necessário, tá? E eu te falo que isso é normal, isso acontece comigo também, isso acontece com todas as pessoas que eu conheço, isso é natural, ninguém é 100% produtivo e 100% enlouquecedor, trabalha muito e faz tudo que tem que fazer ainda além de trabalhar, todas as coisas da vida, as coisas pessoais, num ritmo alucinado, tá? Esquece isso. Então vai ter dias que você vai se sentir mais cansado, vai ter dia que você não vai estar a fim de fazer nada. Normal. Super normal, tá? Eu passo por aqui e por isso também. Prestem só atenção quando isso se torna alguma coisa recorrente. Então, se você estiver desanimado com recorrência, se isso estiver acontecendo com muita frequência, várias vezes na semana ou talvez todos os dias, é importante que você busque algum tipo de ajuda, porque pode ser que você esteja precisando talvez conversar com algum psicólogo, ter algum outro tipo, né? Ter algum tipo de acompanhamento para entender por que você tá desanimado, desmotivado, tá? Então eu só quero dar esse toque, porque ainda mais nesse momento de pandemia, às vezes a gente tá bem desanimado e pode ser que a gente possa estar em um momento, num estado um pouco depressivo. Não significa que a gente esteja com depressão, mas sim num estado depressivo. Então tomem só cuidado com isso, tá? Busquem entender essa diferença, se vocês estão desanimados com frequência e por que vocês estão desanimados com frequência, tá? Mas de modo geral, se não entendam que nem todo dia a gente vai estar extremamente produtivo. A Rose falou que o pior é que nós mulheres somos muito cobradas, temos uma dupla, tripla jornada. Que bom, Rose, que você falou isso, que eu já vou adiantar então um ponto aqui que eu coloquei aqui na minha lista. Não coloquei só necessariamente pensando em nós mulheres, mas vai encaixar perfeitamente bem nesse tópico, que é a questão de delegar. Delegar as atividades da vida, né? No trabalho isso costuma ser muito fácil e nítido, principalmente para quem tem algum cargo que trabalha com outras pessoas e você precisa delegar atividades. Eu sei disso porque no meu de gestão de projeto, basicamente a minha vida era delegar atividades, né? Claro, não as minhas, mas as da equipe. Então, né, eu tenho um pouco mais de facilidade disso. Mas como é que a gente traz isso para nossa vida pessoal, para diminuir um pouco a carga? Para a parte especificamente de viagens, a minha dica é: se você não vai viajar sozinho, se você vai viajar com outras pessoas, é que você divida um pouco das atividades do planejamento de viagem com essas outras pessoas. Não necessariamente, talvez você não queira dividir as tarefas mais cruciais, digamos assim, as que você entende que você tem mais domínio, e tudo bem, mas delegue outras. Fale, ô fulano, e esse fulano pode ser o seu marido, o seu namorado, a sua irmã, o seu pai e mãe, dependendo da idade que eles tiverem, talvez eles não consigam te ajudar. Mas de modo geral, se você não está viajando sozinho, você pode delegar um pouco das atividades para outra pessoa, tá? Eu entendo que é complexo. Eu me colocando no lugar de vocês também sendo uma planejadora de viagens, eu tenho dificuldade de delegar etapas da minha viagem para outras pessoas. Isso costuma ser uma coisa que eu sempre pego pra mim, sou sempre eu que organizo, mas a gente tem que tentar passar as coisas, pelo menos as menos críticas, para aliviar um pouco pra gente. E aí as coisas da vida, do dia a dia, o que é importante? Se você tem uma parceira ou um parceiro, que você converse com essa pessoa para ela te ajudar nas tarefas, para tirar um pouco esse peso da jornada dupla, né? Principalmente que acaba sendo mais pesado para nós mulheres, né? Infelizmente esta é uma realidade.
Então, divida um pouco mais as coisas, coloque responsabilidades dentro de casa, de limpeza e de organização para outras pessoas, para o seu marido, para o seu namorado, para os seus filhos, para sua namorada, enfim. Delegue isso para não ficar tão pesado, para você não ser o único responsável por tudo, tá? Então, vá trabalhando isso, converse com essas pessoas que moram com você e explique: ei, eu não sou super poderosa, super poderoso, eu preciso de ajuda. Então, esse ponto é bem importante, já estava aqui na minha lista, que era delegar. Outro ponto aqui, bem importante também, é deixar o celular um pouco de lado. A gente tá grudado no celular o tempo inteiro. Ele tá sempre em cima da nossa mesinha, ele tá sempre ali pertinho da gente, tá? Sempre um... Então, o que você vai fazer? Você vai guardar ele por um tempo, que seja por 1 hora, ou põe numa gaveta, ou se você tá no trabalho fisicamente, aí beleza, você tá no trabalho concentrado com as suas coisas de trabalho, mas vamos pensar que você tá em casa. Vai mexer nas suas coisas de viagem ou qualquer outra coisa, deixa o celular na sala enquanto você tá mexendo no computador no quarto. Tá na sala, deixa o celular em outro lugar, põe o celular na gaveta. Deixa ele um pouquinho afastado, porque isso ajuda bastante, porque a gente se distrai assim, ó. Fácil, tá? Eu também me distraio fácil, eu também tenho as mesmas coisas que vocês. Quando eu vejo, às vezes eu vou fazer uma coisa no Instagram, até uma postagem, eu vou fazer uma postagem, um story, e quando eu vejo eu tô fazendo outra coisa. Então a gente se perde muito fácil com o celular na mão, então deixa ele de lado, tá? Essa é uma atitude bem importante pra gente ter mais tempo no nosso dia, tá? Aliás, a gente tem relatório de uso do celular de redes sociais no celular, então usem este relatório para vocês se assustarem com quantas horas vocês são capazes de ficar nas redes sociais todos os dias, tá? Então, prestem atenção nisso. Vamos para a parte mais técnica agora. E aí, na parte técnica, eu vou acabar mencionando ferramenta enquanto eu menciono a parte técnica, mas depois eu repasso a parte das ferramentas de novo, das minhas sugestões de ferramenta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou focar aqui, nessa parte mais técnica, em te ajudar a organizar a tua semana. Porque uma das formas mais fáceis da gente se organizar é sempre se organizando por semana, porque daí você tem uma visão um pouquinho maior do que você tem pra fazer, mas não chega a ser um negócio tão gigante que você vai olhar o mês ou o ano. Não, você tá olhando ali a semana de acordo com o que você tem pra fazer, pra entregar. Então eu vou focar nisso aqui e vou dar mais algumas dicas, digamos, mais técnicas. Então, qual que é a minha sugestão pra você começar? Você vai primeiro começar a listar as atividades que você sabe que você tem que fazer em relação ao planejamento da tua viagem. Bruna, não sei todas. Não tem problema, você vai listar as que você sabe, tenta já, se for possível, já tenta colocar numa ordem lógica, assim, né, o que vem primeiro, se não, também não tem problema, depois você consegue organizar isso. E o que você não sabe, você vai procurar quais são as atividades de organização de uma viagem, de um planejamento de uma viagem. E aí aqui, no próprio Fórmula, tanto no Instagram quanto no YouTube, tem conteúdo disso. Por onde começar o planejamento de uma viagem? Quais são os primeiros passos? Por onde começar? Tem alguns conteúdos nas duas plataformas sobre isso, então você dá uma fuçada que você vai achar já bastante coisa que eu já entreguei pra você de como começar. Vou te dar um exemplo agora, que é um clássico que eu sempre falo. Comece por aqui. Orçamento da viagem. Vamos levantar os custos daquela viagem que eu quero fazer. Começa por essa pode ser a primeira atividade. Caso você ainda não tenha definido exatamente as cidades que você vai visitar, os lugares que você vai visitar, aí você começa por essa tarefa. O que eu vou visitar? Quais as diferenças entre essas cidades? Entre as estações do ano, entre as temporadas? Porque a gente sabe que dependendo do lugar, pode fazer muita diferença entre verão e inverno, por exemplo. Então você vai desenrolando e vai anotando essas coisas, tá? De uma forma bem despretensiosa, vai anotando o que te vem na mente e o que você encontrar nas suas pesquisas, porque daí você já vai ter pelo menos o início. A gente sempre precisa ter o início, porque aí a gente vai estar sempre fazendo um planejamento, que falando uma parte teórica da gestão de projeto, a gente chama de planejamento em onda. Então vai sempre, tipo, aquela onda passa e aí a gente planeja outra e vai sempre reorganizando as coisas. Esse, de modo geral, é o planejamento em onda. Segunda coisa que você vai fazer. Você vai fazer uma outra lista com as suas outras demandas da vida, da sua rotina. Sejam coisas do dia a dia ou sejam coisas esporádicas, você vai anotá-las também. Por exemplo, você tem um trabalho voluntário na sua igreja que você faz toda semana. Seja ele online, o que quer que seja. Você tem filhos e aí você tem que sentar para fazer a tarefa com eles.
Isso é uma coisa que você, sei lá, te demanda todo dia, por exemplo, ou 3 vezes na semana. Você tem que fazer, você faz supermercado toda semana, à noite. Você tá fazendo pós-graduação e aí você tem as aulas da pós pra assistir e tem trabalhos da pós pra fazer. Tudo isso, e aí eu tô falando de coisas extras, porque a gente tá falando de um planejamento mais de coisas além de trabalho, pra você poder encaixar as viagens nesse planejamento. Então por isso que eu tô dando esses exemplos de coisas extras mesmo da vida, né? Coisas que a gente faz além. Um curso que você tá fazendo, um outro curso online que você tá fazendo, enfim. Coloca isso na tua lista e coloca do lado o quando essas coisas acontecem, né? Se é diariamente, se é uma vez por semana, 2 vezes, se é só naquele mês em específico, porque é um trabalho que você tem que entregar na pós-graduação e ele tem um prazo e ele é para esse mês. Faz isso, tá? Nessa listinha que você vai fazer, nessa primeira listagem que você tá fazendo geral agora. E aí, o que você vai fazer para planejar a tua semana? Pra tua vida além do trabalho. Você vai fazer esse planejamento ou no domingo ou na segunda de manhã, né? Sempre para iniciar a semana. Então, ou domingo ou segunda de manhã cedo. Aí eu, Bruna, faço segunda-feira de manhã cedo. Aí você vai fazer o quê? Você vai olhar a sua agenda de compromissos. Então, o que você já tem marcado? Algum médico, algum dentista, algum compromisso, alguma reunião fora trabalho, tá? Tudo que eu tô falando aqui é o que você vai organizar fora trabalho, porque eu estou considerando que você já tem a sua agendinha e a sua organização do trabalho. Se não, você pega a mesma ideia aqui e aplica no trabalho também, se você quiser, tá? Funciona igual. Então tá, você vai olhar aí a tua agenda, teus compromissos, beleza? Tenha isso em mãos. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar pro quanto o teu trabalho, né, o teu trabalho do dia a dia, vai demandar de ti naquela semana. Por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes quem não tem exatamente um horário fixo, né? Quem não são aquelas pessoas que trabalham, sei lá, das 8 da manhã às 5 da tarde e nunca vai passar daquele horário, porque é um trabalho mais certinho. Quem tem uma demanda mais, que oscila mais, precisa ter essa noção, porque pode ser que tenha alguma semana do seu trabalho que seja muito intensa, vai demandar muito de você e você vai estar muito cansado no final do dia ou no horário que você tem disponível para fazer as suas coisas da vida. Então, por isso é importante você ter essa noção, porque aí você vai colocar menos coisas no seu planejamento pessoal. Menos coisas ou talvez até nenhuma, dependendo do ritmo que for a tua semana de trabalho. Então, por isso que é importante a gente ter essa noção. Agora, para quem tem uma agenda mais tranquila de trabalho, tem um horário bem certinho, aí essa parte é mais de boa, né? Você tem muito mais clareza do quanto te sobra de tempo para a tua vida pessoal, mas tenha isso, tá? Então, beleza. Agora que você já tem um pouco mais de clareza de quanto está te sobrando naquela semana em específico, você vai pegar as tuas listas, a lista de tarefas de viagem que você já fez, a lista geral que você fez com as outras atividades, com as outras coisas que você tem para fazer e com a tua agendinha de compromissos. E você vai começar a organizar a tua semana. Aí você pode fazer o quê? Você pode organizar já por dia, você pode separar em blocos, que nem eu faço aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra ver mais ou menos, ó. Eu separo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu separo assim, é um caderno sem pauta que eu mesma separei. A minha organização é assim. Você pode ter só uma lista geral e você vai selecionando o que você vai fazer, por exemplo, o que você tem que fazer primeiro, qual é a sua prioridade. Aí a sua prioridade pode ser por data, então vou começar pelas coisas que eu preciso entregar no começo da semana, fazer no começo da semana, ou que eu estou me organizando para fazer no começo da semana, e vai fazendo ao longo, tá? Então esse como específico, você pode decidir como é melhor para você. Eu, Bruna, particularmente gosto de separar por dia já da semana bem certinho. Normalmente o começo da minha semana é mais cheio, tem mais tarefas, porque eu costumo funcionar assim, eu tenho mais gás no começo da semana e eu sei que o meu gás vai diminuindo ao longo da semana, então eu ponho mais tarefa, por exemplo, de segunda a quarta e começa a cair um pouco já na quinta e na sexta, e no sábado e no domingo eu sempre tenho alguma coisa na minha lista, mas dependendo da semana tem mais coisas ou tem menos coisas. E assim vamos fazendo. Outra coisa que você pode definir aqui, aí você não precisa definir fixo, mas começando a botar todas essas coisas no papel e enxergando a tua agenda e o teu planejamento da semana e o que vai dar tempo de fazer e o que não vai,
Você pode definir um dia específico para cuidar da tua viagem. Se você quiser dessa forma, eu vou olhar na quarta-feira à noite, porque na quarta-feira à noite desta semana é quando eu tenho um tempo disponível, que meu dia tá mais tranquilo, não vai ser tão puxado no trabalho, eu não vou estar tão cansada, então vou tirar toda a quarta noite pra mexer nisso. Beleza. Não. Vou olhar no final de semana, no sábado ou no domingo. Ou não, vou tirar o meu horário de almoço. Não precisa ser fixo, tá? Eu gosto de falar isso porque eu não quero que ninguém nem fique preso. Meu Deus, se eu não puder na quarta-feira olhar pra minha viagem, socorro. Não, tá, gente? Não. Então, olhe, por isso que é importante olhar pra semana. Naquela semana, que dia que faz mais sentido eu olhar pra minha viagem, né? Pra eu poder mexer na minha viagem. E aí, se for, por exemplo, só no horário de almoço, aí você pode parar e definir mais do que um dia no horário do almoço, porque normalmente no horário do almoço a gente tem menos tempo disponível, né? Por exemplo, uma meia hora, uma hora no máximo pra olhar pras coisas. Então aí você separa alguns dias a mais no horário de almoço, tá? Eu mesma usava bastante meu horário de almoço quando eu trabalhava em empresa mesmo pra fazer as minhas coisas da vida pessoal. Fazia trabalho da faculdade, planejava as minhas viagens. Na época que eu tinha clientes de consultoria, de roteiro e eu ainda trabalhava na empresa, eu usava também o meu horário de almoço pra mexer nessas coisas. Então a gente aproveita, né? A gente aproveita o tempo que tem disponível e isso sempre me ajudou bastante, o horário de almoço. Então se você não estiver trabalhando em home office, ajuda. Em home office já o almoço é mais flexível, né? Então, às vezes, a gente só almoça e já volta a trabalhar, por exemplo. Tá, outra dica dessa parte é que você pode, se você quiser, você pode separar por blocos. Por exemplo, eu separei blocos por dia da semana. Mas você pode separar por blocos por tipo, por exemplo. Essa daqui são as coisas do trabalho, se você quiser colocar tudo isso na mesma organização. Esse bloco aqui é das coisas pessoais, esse bloco aqui é das coisas da casa, esse aqui é o bloco das coisas da viagem, esse aqui é o bloco de compromissos. E aí você vai fazendo as coisas na ordem de prioridade que você tem que fazer, por exemplo. Então essa é a minha dica para você organizar a sua semana. Um outro ponto aqui na parte técnica que você pode usar já a partir de imediatamente, é ter um lugar para você anotar as coisas que te vêm na mente. Ter um bloquinho de papel na sua mesa, ter algumas folhas de papel, uma caneta do lado da tua cama, se você tem uma cabeceira ali, aquele bidezinho do lado da cama, ou ter um bloco de notas já no celular específico com tipo jogar ideias, anotar ideias, alguma coisa assim. Por quê? Porque quando a gente lembra de alguma coisa, aquilo vem na nossa cabeça, putz, preciso fazer tal coisa. Quando a gente não anota, aquilo fica atormentando a gente, literalmente, porque fica voltando, tipo, preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa. E às vezes até, mesmo te atormentando, no final das contas você acaba esquecendo porque você não anotou. Então anota, aonde tiver, anota, guarda aquele, por exemplo, se for um papel, guarda aquilo. Se for o bloquinho do celular é mais fácil, né, que você não vai perder, mas enfim, anota. Essa técnica de anotar, depois você vai fazer o quê? Você vai, se é uma coisa que você precisa fazer já, você já vai colocar na tua lista das coisas da semana, mesmo que você já tenha planejado tudo, tá? E, gente, planejamento não significa que ao longo da semana não vai surgir um monte de coisa pra você fazer, que você não vai ter que mudar os teus planos. Acontece, você às vezes vai ter que deixar de fazer algumas coisas pra fazer outras que não vai dar tempo, surgiu alguma emergência, enfim, tudo isso faz parte. E aí, o que você faz com esses bloquinhos, essas coisas que você anotou? O que precisa já ser feito já entra na tua lista para ser feito. O que não precisa ser feito imediatamente, você tem que o quê? Você tem que botar dentro lá das coisas para organizar na próxima segunda-feira ou no próximo domingo, porque daí vai entrar na tua lista da próxima semana. Então são ideias que você vai processar na próxima semana, para ver se elas entram agora na tua lista de planejamento ou se elas entram para depois. Você só não pode esquecer de sempre acessar aquelas informações até todas elas saírem ali na lista de a fazer, né? Você já fez todas elas, tá? Então, essa dica, tá? Não é uma coisa minha, não foi eu que inventei. Isso é um dos pontos que tem numa metodologia chamada GTD. Eu não lembro exatamente o nome do autor dessa metodologia, mas ela é uma metodologia de gestão de tempo, tá? Se chama GTD. É uma metodologia bem completa, tá? Tem um monte de informação. Nem que eu quisesse explicar tudo, eu conseguiria explicar tudo numa live e também nem poderia,
porque é uma metodologia com marca registrada, enfim, tem cursos para isso, então tem pessoas certificadas para dar essa metodologia completa, mas achei interessante trazer esse ponto específico que eu aprendi nessa metodologia, no GTD, para quem quiser procurar mais sobre, se chama GTD, e é ótimo porque ajuda bastante, tá? Depois vocês procurem mais informações sobre. É uma metodologia, eu particularmente nunca usei ela 100%, ela é bem completa de organização do dia a dia, né, de gestão do tempo, mas eu implementei, trouxe algumas coisas adaptadas pra minha rotina do jeito que fez mais sentido pra mim, tá? Isso é o mais importante, tem que fazer sentido pra você, tem que funcionar pra você mais do que qualquer outra coisa, mais do que usar uma metodologia pronta, você tem que testar e fazer sentido pra você. Outro ponto aqui, nessa parte mais de técnicas, é você terminar o que você tiver começado. E aí é terminar no sentido de comecei essa atividade e vou até o final dela e não paro ela no meio e começo a fazer outra. Isso afeta demais a nossa produtividade, o quanto a gente demora para terminar alguma coisa. Porque o que acontece? Quando você fica trocando de atividade, isso também serve pro trabalho de vocês, tá? Não serve só pra viagem, planejamento do dia a dia, não. É pra tudo na vida. Toda vez que a gente troca, nosso cérebro está chaveando informações diferentes. E aí ele tá ali chaveando esses contextos diferentes. E isso faz ele perder produtividade absurdamente, porque eu tô mudando o contexto o tempo inteiro. Então eu tô fazendo uma coisa, daí eu paro, e daí eu faço outra. Às vezes porque eu lembrei que eu tinha que fazer aquilo. E aí, ao invés de eu só parar e anotar aquilo que eu lembrei de fazer, só anota, deixa ali, volta e termina o que você tá fazendo. Aí depois você olha aquela coisa que você lembrou. Não, a gente fica trocando, tá? E aí com isso a gente perde bastante tempo. Isso foi uma coisa que eu também aprendi no meu trabalho de gestão de projetos com um colega meu. Ele fez uma dinâmica com a gente, que eu não vou conseguir fazer com vocês, porque precisa ser em grupo, né? Naquele exemplo em específico, ele estava trazendo um exemplo de trabalho em equipe, mas é uma dinâmica bem legal que a gente vê na prática o quanto isso dá diferença na nossa produtividade, no quanto a gente leva mais tempo ou menos tempo para terminar alguma coisa, tá? Então, tente, de modo geral, começar uma coisa e terminar essa coisa. Aí, isso faz a gente entrar em outra dica aqui da parte mais teórica, mais técnica. É que a gente tem que aprender a quebrar as nossas tarefas. O que às vezes acontece é que a gente põe o nome lá de uma tarefa e ela, na real, é um negócio enorme, que poderia ser quebrado em várias tarefas pequenas, e aí é muito comum que você mude de contexto, porque você não dá conta de ficar o dia inteiro fazendo aquilo, por exemplo. Ficar o dia inteiro vendo aquela mesma coisa, trabalhando aquela mesma coisa, ou no caso de uma viagem, vendo o mesmo assunto um sábado inteiro. Por quê? Porque você pode quebrar. E aí, quando você quebra, você tem pequenas tarefas, que aí é mais fácil de você executar, inclusive dá um alívio para a cabeça, porque você vai dando um check na sua lista, né? As coisas vão saindo da lista. Quando as tarefas são muito grandes, a gente parece que não vê as coisas evoluírem. Então, quebrem as tarefas, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi no meu mundo de gestão de projeto, que eu trago pra vida, pra qualquer coisa, inclusive pra viagens. Se você pegar o método Fórmula de Viagem, o jeito que eu separo os 8 passos, e quando eu abro em cada detalhe, é justamente isso. Você pensa em passagens, em deslocamentos. Nossa, você pode quebrar isso em centenas de pedacinhos e fazer uma coisinha de cada vez, tá? Então tenham essa clareza de quebrar. Vou dar um exemplo para as coisas ficarem um pouco mais claras. Vamos pensar que você coloca lá, na sua viagem, ver hospedagem. Tá lá uma tarefa, ver hospedagem. E aí você colocou na sua lista. Olha em quantos pedacinhos a gente pode quebrar o ver hospedagem. A primeira quebra que você pode fazer é pesquisar sobre as regiões para se hospedar. Quais são as diferenças? Como é que são as regiões daquela cidade para se hospedar? Qual que é a melhor? Primeira tarefa. Aí você vai dar um check quando terminar ela. Segunda tarefa. Aí você vai, agora que você sabe como é que são as regiões, aí você vai realmente para a pesquisa dos hotéis, olhar o tipo de hospedagem, os preços, e aí você começa a anotar as principais que você gostou. Essa é uma tarefa. A outra tarefa, depois que você fez isso, pode ser filtrar as opções. Dessas que eu separei que eu gostei, quais que são as que eu mais gostei?
Aí você vai ter lá os seus critérios, por exemplo, mais próximo do transporte público, mais próximo das atrações, aí você vai ter os seus critérios para fazer esse filtro. Aí depois que você fez esse filtro, você deu um check. A próxima tarefa é reservar a hospedagem, fazer a reserva e o pagamento da hospedagem. Então, não é só ver a hospedagem, tem vários pequenos pedaços dentro de ver a hospedagem, tá? Então, tenha isso em mente. Quando você colocar uma tarefa, você pensa, o que mais tem aqui dentro? E aí, separa esses pedacinhos, porque as coisas vão ficar mais claras pra você. Dessa forma, você vai conseguir se organizar bem melhor e você não vai sofrer, porque você tá ali há dias fazendo a mesma coisa e parece que você não andou, mas na verdade você já andou um monte e você só não percebeu, tá? Então tem uma última dica aqui dessa parte então mais técnica pra vocês, que é uma técnica bem legal que eu já usei e uso com frequência no meu dia a dia. Se chama técnica Pomodoro. São ciclos de 25 minutos de concentração e 5 minutos de intervalo. Então, você coloca, por exemplo, para rodar o despertador 25 minutos, e aí se você se concentra fazendo o que você tiver que fazer, seja a tarefa que for, aí ele vai apitar, você põe mais 5 minutos, você descansa, aí você levanta, vai no banheiro, toma uma água, pega um biscoito, faz um café, qualquer coisa em 5 minutos, mexe no celular, se você quiser, e aí, passou esses 5 minutos, toca mais 25 minutos de ciclo, tá? E aí, isso vai te ajudar a manter a concentração, né? Te manter focado naqueles 25 minutos que você tá ali. Isso ajuda no que eu falei de também não ficar trocando tarefa, porque aí você pode estar concentrado numa coisa que caiba em 25 minutos, ou faz um pedaço de uma tarefa em 25 minutos e depois continua de fazer ela depois, enfim, terminar ela depois. E aí, isso funciona super bem para aqueles dias que a gente não tá tão focado, tá? Eu não uso todos os dias, tá? Eu não tenho o hábito de usar todos os dias, mas eu uso quando eu sinto que eu preciso de um pouco mais de concentração, que eu não tô conseguindo sozinha. E eu vou dar uma dica pra vocês que tem várias playlists no YouTube de Pomodoro. Aí vocês podem colocar, ou podem procurar no YouTube Pomodoro Timer. E tem uma moça que eu encontrei nessas minhas buscas no YouTube que ela tem um canal. Se chama The Sherry Formula, e ela tem várias playlists chamadas Study With Me, que é estude comigo. No caso dela, no exemplo dela do vídeo, ela tá estudando, mas não importa o que ela tá fazendo no vídeo. O que importa é que ela tem ciclos diferentes, por exemplo, 2 horas de ciclo de Pomodoro, 3 horas, 4 horas de ciclo de Pomodoro, ou até outros ciclos. Ela não usa só Pomodoro, às vezes ela trabalha com ciclos de 30 minutos, intervalo de 10, mas aí já não é o Pomodoro é 25 e 5, mas não importa, tá? Tem ali outros tipos. E aí, o que essa menina faz? Ela você dá um play ali no vídeo junto com ela, começa a contar o relógio, os 25 minutos, e aí o vídeo dela é ela estudando, literalmente, tá? Num cenário bonitinho, é bem gostosinho, assim, os vídeos, tem uma musiquinha de fundo, tem um barulhinho ambiente e tal, então você pode deixar aquela playlist mesmo rodando. Quando os 25 minutos estão acabando, dá um chamado, assim, né? Um apito, um lembrete, e aí entra no tempo do intervalo. E aí ela entra em intervalo no vídeo também. Só que como é um vídeo editado, enfim, não é exatamente ela só simplesmente levantando a mesa e fazendo as coisas. Mas aí até no meio tem. Ela põe receita de chá pra você fazer no intervalo, ela põe receita de biscoito, ela já coloca um monte de coisa no meio ainda pra você poder fazer. E aí você tem aquele tempinho certo do vídeo. E aí você pode pegar um ciclo de 2 horas, por exemplo. Então 4 ciclos de Pomodoro. 4 ciclos de 25. Eu tô certa? 4? Tá, se eu não tiver, tudo bem. Não, tá certo, 4, porque daí dá meia hora. 4 ciclos de 25 com 5 minutos de intervalo em cada um. Então você fica ali 2 horas naquele processo. Aí, se você consegue ficar mais tempo, você pode botar uma playlist de 3, uma playlist de 4 horas, por exemplo. E aí vocês podem usar essa técnica para ajudar vocês na concentração no dia a dia de vocês, para colocar tudo isso em prática, tá? Tudo isso que eu te falei, você vai ter que fazer em algum lugar, né? Você vai ter que escolher algumas ferramentas para fazer. Você pode, pro teu planejamento semanal, você pode usar uma ferramenta física, literalmente um planner, uma agenda, um caderno, ou você pode usar alguma coisa eletrônica, tá? Vai muito do como funciona melhor pra ti. Não tem um padrão, por isso que eu
quis trazer algumas ideias aqui de ferramentas, porque daí cada um vai adaptar do seu jeito. E também, além de adaptar do seu jeito, não quer dizer que o seu jeito hoje é o jeito que vai funcionar bem pra você amanhã. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu, quando comecei as coisas do Fórmula, eu comecei usando uma ferramenta chamada Trello, que vocês já devem ter ouvido falar, que é bem comum para organização de tarefas, tá? Uma ferramenta gratuita. Você vai lá, cadastra login e senha, e é bem intuitiva, bem fácil de mexer. Eu usava o Trello. Nossa, usei bastante tempo o Trello. Aí chegou uma hora que eu tava cansada de usar o Trello. Tipo, o Trello tava sendo trabalhoso pra mim, botar as minhas tarefas lá, usar, eu não tava usando. O que eu fiz? Eu fui para um planner. Eu tinha aqui um modelo de planner em casa, comecei a usar esse planner. Aí não gostei muito, porque eu gosto de ter essa visão da semana, do que tem pra fazer. E esse planner que eu tinha, eu só conseguia ver o dia, ele era pra organizar o dia. Aí parei de usar ele e fui para uma outra ferramenta chamada Gira, que é uma ferramenta mais avançada de gestão de tarefas, então nem se preocupem com ela. É uma ferramenta mais avançada. Usei por alguns meses e aí fui pro planner que eu tenho hoje, que é esse planner aqui, que é um caderno sem pauta, que eu mesma desenho ali a separação por dia e eu organizo a minha semana ali. E a hora que eu cansar do planner, eu vou para outra ferramenta e tá tudo certo, tá? Então, eu quero que você entenda que você tem todas essas possibilidades. Qualquer ferramenta vai servir desde que você tenha uma ferramenta, tá? Ai, na minha cabeça. Não, na tua cabeça não é organização, tá? Coloque em algum lugar. Seja no papel, seja numa ferramenta eletrônica. Você pode usar o Google Agenda. Tem pessoas que usam o Google Agenda para organizar as tarefas. Também pode. Tá tudo certo. Tem os aplicativos de lista no celular, você também pode usar esses aplicativos que já são nativos do celular ou baixar algum específico, não tem problema, tá? O que você achar melhor, então eu te sugiro testar. Ver o que você já tem aí na mão, que você poderia começar a usar agora. Você pode começar, talvez, pelo manual, né, por aquele que a gente escreve, porque a gente ativa uma parte do cérebro diferente do que quando a gente escreve no computador, por exemplo, escreve no celular, talvez para começar seja melhor, e aí depois você vai testando. E aí, para a parte específica da viagem em si, o que você precisa ter? Você precisa, nessas tuas ferramentas, ter um lugar para armazenar as informações da viagem. Aí você não tem escapatória. Pode ser no famoso papel e caneta, pode ser num caderno? Pode. Mas, nesse caso, eu te aconselho que seja no computador, porque como você vai fazer, tipo, a execução do planejamento em si, as atividades que você tem que fazer, as tarefas, são todas, né, no computador, na internet, no celular, num aplicativo, num site, enfim. Às vezes você tem que salvar um link, você tem que guardar algumas informações, e aí você não vai conseguir fazer isso no seu caderno, tá? Então é interessante que você tenha alguma coisa eletrônica para salvar. Eu, Bruna, gosto muito do Google Drive para organizar as coisas de viagem. Ensino as minhas alunas a usar o Google Drive. No curso elas têm ajuda para isso, para usar essa ferramenta. Mas você pode usar outras, pode usar o Excel no computador mesmo, um documento, enfim. O que, de novo, que for mais fácil para ti, tá? Porque o mais importante de tudo é que funcione para você, que seja fácil para você. Agora que eu passei tudo que eu queria passar, que você tem todas essas informações, dicas e ferramentas, você vai então colocar em prática, vai ver o que faz sentido pra você, o que funciona pra você e você vai adaptando, vai ajustando, tá? Porque a organização, ela precisa ser uma coisa que vai virar um hábito e precisa ser um hábito sustentável pra ti, não pode ser uma coisa impossível, tá? Então você tem que aplicar uma coisa que faz sentido pro teu dia a dia, por isso que você vai testando e ajustando, tá? Então não adianta você criar um sistema mirabolante, porque você não vai dar conta de um sistema mirabolante, tá? Vai no básico, vai no que serve pro teu dia a dia, tá? Por isso que lá no começo do vídeo eu falei, olha, da minha prática do dia a dia, eu testei um monte de ferramenta, um monte de coisa diferente, né? Eu tinha um ambiente de trabalho mais complexo, que exigia um nível de planejamento mais complexo, ferramentas mais complexas, porque fazia sentido naquele contexto. Mas aí de tudo isso que eu vivi, eu sei que para um dia a dia mais comum, né, para nossa vida, a gente pode usar ferramentas mais simples e coisas mais práticas, que já é o suficiente. A minha intenção aqui é que você pudesse
ver que a organização pode ser mais simples do que você imagina, que por causa dela você pode trazer mais tempo pro seu dia a dia, né? Ele tá ali, você só precisa organizar ele, né? Do jeito que hoje talvez você não estivesse enxergando, você traz isso pra tua vida. E com essa organização você também consegue, inclusive, atingir um nível de autonomia nas coisas que você tem que fazer, sejam elas do trabalho, sejam elas aqui no nosso caso das viagens. Você vai chegar a um ponto que você vai conseguir planejar por conta própria, que você vai saber por onde começar, por onde termina, enfim, que você possa levar todos esses conceitos pra tua vida, tá? Até porque a autonomia é uma característica super importante, é uma característica importante pra nossa vida profissional, mas também é uma característica importante pra nossa vida pessoal, né? Que a gente consiga ser autônomo. E aí, eu tive uma ideia pra ajudar vocês nisso tudo, para acelerar esse processo de organização. Hoje de manhã, quando eu comecei a escrever o script da live, que de manhã cedo eu já começo a botar no papel tudo que eu vou falar na live, eu tive a ideia de criar um checklist de viagem. Então eu vou lançar um checklist de viagem que vai ter ali o passo a passo, né? Vai ter todas as ações que você precisa executar do começo ao fim para preparar a tua viagem, seja ela nacional, seja ela internacional. E o bom do checklist é que ele acaba sendo uma oportunidade para quem não pode entrar no curso do Fórmula de Viagem, por exemplo, numa próxima turma, não pode entrar na turma anterior, ou que só tá pensando em talvez dar um passo maior no planejamento de viagem quando tiver mais detalhes, tiver mais informações, tiver datas mais exatas, né? Que eu entendo que algumas pessoas estão super preocupadas e aí só querem dar espaço mais pra frente. Então, o checklist, ele vem justamente para você saber por onde começar o planejamento da tua viagem agora. Então, você vai ter noção absoluta de todas as etapas que você precisa executar através do checklist, tá? E aí, o que vai acontecer? Como foi uma ideia que eu tive hoje e aí eu passei o dia desenrolando a live e desenrolando a ideia do checklist, que eu vou fazer hoje aqui na live. Eu vou abrir o pré-lançamento desse checklist e o lançamento dele mesmo vai ser na próxima segunda-feira, porque daí dá tempo de eu terminar tudo, né? Daí eu consigo deixar ele todo pronto, tá? Então, como é que vai funcionar? O checklist, ele é literalmente um checklist. Vai ter lá, pontinho por pontinho, tudo que tem que fazer, né? Você vai ter acesso a cada uma das tarefas que precisa ser feita e na ordem que precisa ser feita. É na ordem correta. Além da ordem correta, eu ainda vou deixar os links dos sites, ferramentas que eu indico que você use em cada uma das etapas, tá? Quando for pertinente usar alguma coisa, né? Onde eu olho passagem aérea, onde eu olho isso, onde eu olho aquilo, eu vou te deixar todas as sugestões que eu uso e por que eu uso, tá? E aí, o checklist, ele já vai ser adaptado para o momento que a gente está vivendo agora. Que eu sei que vocês têm inúmeras dúvidas. Tem várias etapas de uma viagem que não dá pra fazer agora, porque a gente tá na pandemia, não dá pra reservar, não tenho noção exatamente da data que eu vou. Então, o checklist ele já vai estar adaptado justamente para este momento que a gente tá vivendo agora, tá? Pra gente ter isso organizado. Como é que vai funcionar? Eu vou liberar na segunda-feira que vem, dia 29, eu vou fazer a liberação oficial dele. Então, depois que você faz a compra do checklist, você recebe o acesso da plataforma do Hotmart, que é por onde eu entrego todos os meus produtos. Assim que confirma o pagamento, a Hotmart já libera o acesso. E aí, lá dentro, você vai acessar o checklist, que vai ser em formato de planilha. E daí lá eu vou explicar porque que ele é em formato de planilha. Mas se você quiser ele em PDF, não tem problema, que tem como salvar ele em PDF, tá? E aí lá também vai ter um vídeo explicando bem certinho como é que você usa o checklist, com todas as informações, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai salvar o checklist, e o checklist é seu para sempre. Eu não consigo colocar para sempre na plataforma, porque eu não tenho como colocar um acesso vitalício, por exemplo, na plataforma, até porque eu não sei o que vai acontecer daqui 10 anos, se eu vou estar falando de viagem ainda ou não, enfim, eu não tenho juridicamente como dar um acesso vitalício, porém, como ele é um arquivo, você vai salvar ele, você vai baixar o arquivo do checklist e aí ele é seu, pra sempre. Você vai usar aquele arquivo pra sua vida, pra sempre, tá? E eu também vou ensinar bem certinho como é que salva, como é que depois você faz cópias dele pra você usar em todas as suas viagens. Cada uma delas você vai usar um checklist
uma cópia do checklist, tudo isso vai estar explicadinho lá, tá? E como é que vai funcionar? Para você acessar o checklist na segunda-feira, o valor dele vai ser de R$57, apenas R$57. Esse vai ser o preço do lançamento, tá? De R$57. Então eu sugiro que vocês aproveitem muito este checklist, porque ele está praticamente de graça por R$57. E aproveitem para comprar agora, porque de verdade eu não sei por quanto tempo eu vou manter esse preço, porque ele é um preço muito bom, pode ser que ele aumente no futuro, mas também não sei quando. E só para clarear a informação sobre o suporte técnico, tá? Para vocês entenderem bem certinho como é que funciona. O suporte, ele é referente ao uso do checklist em si, né? Um suporte técnico sobre o checklist. Então, você tá com dúvida, não tá conseguindo, por alguma razão, usar, quer alterar, quer mexer em alguma coisa, tá com dúvida, você vai mandar e-mail e vai receber suporte técnico. Uma coisa que é importante só vocês entenderem é que se você precisa de suporte relacionado ao planejamento da sua viagem em si, num nível que eu diria de consultoria, que você precisa de ajuda com o planejamento em si, com a execução das atividades, aí eu preciso que você entenda que isso não faz parte do suporte do checklist, né? Ele é um checklist de R$57, tem todo o passo a passo ali, mas aí o suporte é um suporte técnico. Se você precisa de ajuda na sua viagem para execução mesmo, para o planejamento, aí depois você pode adquirir um horário de mentoria comigo, a gente pode fazer um pacote de consultoria, ou você pode entrar numa próxima turma do curso Fórmula de Viagem para daí poder ter o meu total apoio para o planejamento da sua próxima viagem, tá? Eu só preciso que vocês tenham essa clareza em relação ao suporte, tá? Que fique bem transparente para todo mundo essa diferença. E relembrando, ele tá customizado para este momento atual, mas mesmo customizado para esse momento de pandemia, que a gente antecipa algumas tarefas que num contexto normal a gente faria elas numa sequência, ou hoje a gente traz algumas atividades para frente. No futuro, isso não afeta o planejamento da tua viagem. Então, por exemplo, quando o cenário todo voltar ao normal e você quiser usar o seu checklist, ele vai funcionar também, porque não são tarefas que prejudicam o andamento do teu planejamento, tá? Quero que isso fique também claro para vocês. Muito obrigada por me acompanharem mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!